Olá, amante do terror. Definitivamente, algo está acontecendo. Uma anormalidade está se alastrando por uma ilha, provavelmente em Hudson's Bay, lá no Canadá. Uma anormalidade que pode simplesmente mudar tudo o que conhecemos sobre a espécie Vitacarnis. Nessa ilha, em algum lugar do mundo, há uma infestação de Harvesters, que até agora ficavam apenas em um lugar só, como é de costume em relação a esses seres. Eles ficam em um lugar apenas, esperando a sua próxima presa se aproximar. A última presa conhecida dos Harvesters foi 2 membros de uma família, uma mulher e uma criança. Provavelmente a criança teria acidentalmente entrado na área dos Harvesters e acabou sendo consumida por completo por um deles. Dá para ouvir os gritos de dor e desespero que a criança soltava, enquanto a sua pele era derretida aos poucos, consumida pelas gavinhas. E provavelmente a mãe da criança ouviu os gritos do seu filho e, em uma tentativa vã de salvá-lo, acabou também sendo pega pelos espinhos, teve hemorragias, paralisia e foi digerida. E a propósito, assim como a criança, também se deu para ouvir os gritos da mulher. Mas não é só isso que esse documentário mostra. As novas presas dos Harvesters não são nem de perto a maior preocupação em relação a essas criaturas, porque isso já acontece faz tempo. O que preocupa mesmo é a anormalidade que está acontecendo envolvendo esses seres de carne. Por algum motivo, os Harvesters começaram a se mexer, algo que não é do feitio deles, já que são seres que geralmente esperam alguma presa chegar perto. E para piorar, parece que eles não estão se mexendo para lugares aleatórios na suposta Baía de Hudson. Todos eles estão se movendo em direção ao centro da ilha. E ironicamente, os monólitos ainda continuam imóveis, como quase sempre, mas ainda assim, eles também estão localizados na Baía de Hudson, em uma formação que forma um círculo perfeito. E no centro desse círculo deve ter uma coisa muito importante. Uma coisa que é chamada de singularidade. É claro que isso não passa de teoria, mas se for verdade, então por algum motivo os Harvesters estariam se movendo para o centro desse círculo. Aparentemente, de volta até a singularidade. Como esse é um comportamento que os Harvesters nunca tiveram antes, então é possível que algo a mais esteja acontecendo. É possível que o príncipe esteja chegando. É o seguinte, lembra do que eu disse no terceiro vídeo do Vitacarnis sobre o Flavor Enhancer? Então, eu vou explicar o porquê você deve evitar esse produto feito pela Nutrier Co. como uma espécie de tempero que, em tese, serviria para aprimorar e muito o sabor de qualquer refeição, desde refeições que incluem carne e vegetais até mesmo um simples pão de forma. E isso seria incrível, se não fosse perigoso. É complicado dizer o porquê o Flavor Enhancer é realmente perigoso, até porque a única pista que temos são algumas manchetes cortadas de jornal de notícias que diziam que o produto estava causando mal-estar nos consumidores, apesar da Nutrico insistir dizendo que ele era seguro para consumo, o que claramente é só uma mentira contada por eles para manter a sua reputação, que estava seriamente em jogo por causa das acusações feitas contra a empresa. Teorias dizem que, pela coloração e principalmente o fator que faz as pessoas ficarem simplesmente viciadas no Flavor Enhancer, seria pelo fato do principal ingrediente incluído na composição desse produto seria nada mais, nada menos do que os esporos do anfitrião de influência. Só que de alguma forma adaptado para, em vez dos consumidores serem atraídos para o anfitrião, ficarem querendo cada vez mais colocar o Flavor Enhancer em toda a refeição que tiverem, assim se tornando um ciclo infinito. Quanto mais as pessoas colocam o flavor, mais elas vão querer e mais elas vão colocar, e quando menos perceberem, vão estar simplesmente viciadas nisso, sem sombra de dúvida. E outra teoria diz que a empresa estaria ligada a um culto misterioso e semi-secreto que agiria em prol da espécie Vitacarnis e estaria manipulando tudo debaixo dos panos. E o motivo derradeiro para acharem isso é simplesmente por causa da logomarca dessa empresa, que é um triângulo vermelho, que coincidentemente é o mesmo triângulo que é o símbolo do culto. Então é natural que liguem essa empresa a eles, ainda mais que tem todo esse escândalo envolvendo o seu nome. E os principais motivos para eles quererem fazer isso podem ser 2. Eles queriam fazer um produto que as pessoas nunca iriam deixar de comprar, pois elas estariam viciadas demais para simplesmente parar de consumir, o que faria a empresa praticamente nadar em dinheiro.
2. Eles queriam de alguma forma ter o controle mental dos consumidores. E uma teoria reforça a outra, porque se esse culto de alguma forma está conectada com a espécie Vitacarnis, faria sentido eles usarem justamente o anfitrião como catalisador para esse objetivo. Ou talvez sejam ambas as opções, por que não? É só uma teoria, afinal. Tem uma organização com a sigla CARCAS, Sociedade da Associação de Consultores de Contenção e Pesquisa, em inglês. E essa organização estava meio que em um conflito com a NutriCo, ao passo em que estava sofrendo retaliações de várias agências do governo. Não se sabe exatamente o que essa organização faz, mas está claro que ela tem problemas com a NutriCo. E esse problema, com toda certeza, deve incluir o fato de que o produto dela definitivamente não é adequado para o consumo humano, e nem de qualquer outra espécie. Inclusive, uma mensagem foi enviada para essa organização por um anônimo que juntou todas as informações possíveis sobre a espécie Vitacarnis e toda essa conspiração que está acontecendo em volta dessa espécie. Uma conspiração que envolve provavelmente não só o governo, mas também esse culto misterioso que usa como símbolo um triângulo vermelho. Pode ser que o tal culto esteja junto do governo, ou eles podem agir de forma independente, mas o governo simplesmente fecha os olhos. Ou então eles agem tão na surdina que o governo está tendo dificuldades quanto a essa situação. Seja lá o que esteja acontecendo, tem algo muito maior envolvido. E esse algo pode ter tudo a ver com a singularidade e o centro da ilha. O centro onde os monólitos estão rodeando, guardando. O que poderia ser isso? O Conto do Príncipe. Era uma vez em um reino distante. O reino era... A família real era mágica. Viajavam por terra e mar para descobrir novos lugares e aprender. Durante as viagens, em uma de suas expedições, uma grande tempestade caiu. Foi tão poderoso que balançou o barco da família real e empurrou o príncipe para o mar. Depois de ficar preso no mar, o jovem príncipe acabou sendo lançado em uma ilha. Ferido, o príncipe tropeçou em uma caverna próxima. O príncipe usou toda a magia que pôde para se colocar em um sono curador. Mas o sono do príncipe foi longo. Ele dormiu pelo que pareceu uma eternidade. Enquanto ele dormia, a terra ao seu redor mudava e crescia. Estava irreconhecível desde a chegada do príncipe. Mas o sono ainda precisava de tempo para curar o príncipe. Muito mais tempo. Mas manteve o príncipe seguro enquanto ele descansava, protegendo-o dos elementos enquanto a terra mudava. Fora da caverna, durante um período de dificuldades, viviam os bichos da ilha. As criaturas estavam lutando neste momento difícil. Quase não havia comida para todos. Eles iam e reuniam o que podiam. Embora um dia, as criaturas encontraram a caverna enquanto procuravam comida. Eles encontraram o príncipe em transe em seu sono curador. As criaturas ficaram muito maravilhadas e encantadas com a magia do príncipe. Quem é essa criatura? Por que ele está aqui? Ele é perigoso? Um pensamento foi levantado. E se essa criatura pudesse usar sua magia para ajudá-los? Pode cultivar alimentos ou curar doenças. Eles continuaram a discutir sobre o príncipe e sua magia. No final, a maioria das criaturas concordou que o príncipe era perigoso e não deveria ser intrometido. Embora as outras criaturas ignorassem o resto de seus semelhantes. Em vez disso, elas visitaram secretamente o visitante adormecido. Eles roubaram a pouca comida que tinham e cuidadosamente deram ao príncipe, acelerando muito a sua recuperação. Um dia, o príncipe acordou de repente. Graças à ajuda das criaturas, o processo de cura terminou muito rapidamente. O príncipe havia se recuperado totalmente e agora estava totalmente acordado e ciente de seus arredores. Surpresos com o súbito despertar, os bichos se abaixaram e se esconderam da vista do príncipe. Uma das criaturas criou coragem para encontrar o estranho agora acordado. Eles rastejaram para o lado do príncipe e estenderam a mão em um sinal de amizade. O príncipe também estendeu a mão. E juntos, eles formaram um vínculo que mudaria o seu destino. As criaturas conduziam o príncipe para fora da caverna, até o topo da colina sob o qual o príncipe havia sido enterrado, e mostraram-lhe a floresta. Esta é a nossa casa, cheia de maravilhas e beleza, e embora a floresta lute para sustentar todos nós, e estamos enfrentando um desastre. Você pode nos ajudar? O príncipe recuou, abriu os braços, e diante dele, uma luz brilhou.
Formas e cores místicas, luzes e figuras. As criaturas observavam com os olhos regalados. Tal brilho sublime. O príncipe completou a sua exibição. Ele jurou, com o poder que possuía e a ajuda do seu reino, ele curaria a sua casa.